lá. A amizade é comunhão do amor cristão na humanidade. Amigos são anjos que Deus presenteou-nos para nos ajudar em nossa caminhada. Estender as mãos quando necessitamos, dar um abraço acolhedor quando a solidão e a tristeza aparecem, e nos ouvem com atenção. Falam quando carecemos de uma palavra confortadora. Nos chama atenção e com quem contamos, para tudo o que possa nos acontecer. Bem verdade isso, né? Quem não tem amigos tão irmãos, né, nessa nossa caminhada. E é engraçado que ele usa um termo que eu uso sempre. Amigos são anjos. Né? Eu já falo, que eu falei da teoria para vocês, que tem dois tipos de anjos, né? Com asa, são os anjos do Senhor que estão aí, e sem asa, que são os amigos, né? Os nossos pais, os nossos companheiros, companheiras, né? São os nossos amigos. São diversos, né? E são diversos tipos de amigos que a gente encontra na caminhada. Graças a Deus. Graças a Deus. E que nos faz aprender muito com cada pequeno gesto, né, de ensinamento. Né? Não que os amigos estejam querendo ensinar alguma coisa, mas se você souber aproveitar, você aprende bastante coisa com determinados amigos. Eu aprendo sempre, o tempo todo. Amém. Todos nós. Afinal, estamos na escola, e os professores são os amigos, os grandes professores são os amigos. Em nossa caminhada espiritual, vamos encontrando companheiros de trabalho, de labuta, do bom combate, que estão em processo semelhante ao nosso. E isso nos aproxima. A simpatia surge, a conversa, a troca de experiências acontece, o bom sentimento universal desabrocha e nasce a amizade, sem nada em troca, com o mesmo ideal de amor cristão, o bem do próximo, do nosso amigo, nosso irmão. Esse amigo torna-se um irmão que estará junto por muito tempo, mesmo que distante fisicamente, mas com o sentimento vivo no coração. A amizade pode e deve ser entre pais e mães, pais e filhos, entre irmãos, entre os habitantes do mesmo lar, entre familiares, entre companheiros da escola, do trabalho e os novos que vêm reencontrando em nossa reencarnação. Ela nasce junto com o amor que Deus brindou-nos em nossa essência. Ela cresce, independentemente da condição em que estamos, é firme, por isso verdadeira. Essa aproximação ocorre com companheiros que estão na mesma procura que a nossa, que já nos estenderam a mão, já nos estenderam as mãos para o nosso auxílio, que já os resgatamos de problemas e sofrimentos, que nos aproximamos no trabalho do bem e na caridade. Nessa relação, temos a oportunidade de conhecer o respeito, pois mesmo simpáticos são espíritos diferentes, pessoas com bagagens diferentes, mas o sentimento em servir, ajudar, caminhar junto é grande, e com o respeito e o aprendizado será maior e absoluto. A amizade é a comunhão do amor divino, do amor cristão entre os homens. Esse sentimento transcende o corpo, propaga-se pela eternidade, sem controle do tempo, com muitas reencarnações vividas. Esse convívio leva-nos a grandes locais, a conhecer novas pessoas, ao trabalho, ao estudo do Evangelho e da vida. Com tudo o que possuímos, a amizade deve ser cuidada com muito zelo e carinho. Quando Jesus disse, amar a teu próximo como a ti mesmo, não era somente para os necessitados, era para que este amor se estendesse por toda a terra, em todas as partes do mundo. É um processo que se inicia com duas pessoas, dois companheiros reencarnados, onde um tem uma relação ou um problema,
ou uma desavença com o outro. Um pode estar em dificuldade e necessitando de ajuda. O outro tem problemas semelhantes e ambos necessitam de amparo. O auxílio pode ser de vários modos, e uma aproximação desses companheiros, uma cooperação mútua surge, o respeito se faz presente, e eles descobrem que ao darem as mãos, ao se ajudarem, o problema não é tão grande como aparentava ser. E eles, que tanto oravam pedindo apoio do Cristo, percebem que foram enviados um para ajudar o outro. Essa corrente do bem vai crescendo, com cada um ajudando o outro e todos trabalhando na edificação da casa de Deus. Momentos conturbados vão ocorrer, pensamentos diferentes, quedas, conflitos, mas o respeito e o amor não podem ser esquecidos, nem retirados. Os amigos estarão de mãos dadas, caminhando juntos, pois descobriram como é amar o próximo como a ti mesmo. Na relação amorosa, a amizade também estará presente, e a vivência, o carinho, as diferenças, o afeto, respeito e o amor entre os integrantes deste relacionamento serão norteadores da união. A amizade é composta de amor, carinho, respeito e fé, seja nas relações amorosas ou sociais. O Cristo nos mostrou isso com perfeição, quando perdoou aos ofensores, quando curou todos os doentes e amou cada ser com amor divino, que é maior que tudo e é o responsável pela vida eterna. Cultiva tuas amizades. Sempre que possível, conversa com teus amigos. Vê e percebe como estão. Se algum deles precisa de aproximação, chega com o Cristo junto. A amizade é o resultado do amor verdadeiro entre os homens. Se a dor bater em tua porta, em teu coração, e não sentir bem, lembra-te de que temos um grande amigo, que está conosco o tempo todo, em todos os lugares, Jesus Cristo. É o nosso melhor amigo, nosso irmão, nosso guia, nosso exemplo. O contato é através da prece. Instantaneamente somos atendidos e respondidos. Acontece que ainda não estamos no mesmo nível dele e não percebemos. No primeiro momento, sua resposta... Peraí, que eu li errado. Não estamos no mesmo nível dele e não percebemos no primeiro momento sua resposta. Mas, com o passar do tempo, vamos enxergar nitidamente que a resposta chega no momento em que pedimos e que ele está ao nosso lado. Espalhamos sementes na lavoura para o plantio das árvores, das flores e dos frutos. Faça o mesmo com a amizade. Espalha tuas sementes por onde andares, quando orares e quando orares. Tem amigos sinceros, verdadeiros, com a amizade no mesmo plano e ser amigo da mesma forma. Não te esqueças de que a amizade é a comunhão do amor cristão na humanidade. Muito interessante esse capítulo. Gratidão pela amizade de vocês. Vocês são lindos. Que coisa mais magnânima, né? Um amigo, uma oportunidade, um aprendizado, um novo caminho, uma nova mão que se estende. E na oração, Sandra, você falou, né, essa caminhada com Cristo, como é que a oração e o texto se juntam, né? Essa questão, né, do fazendo amizade, ele traz muito isso, ele faz uma alusão, na verdade, à fraternidade, né, que a gente tem que ter um pro outro. Porque o amigo é muito importante nas nossas vidas, mas nada é mais importante do que um verdadeiro irmão, né?
Porque o irmão é aquele que está sempre do teu lado, está sempre torcendo por você, te defendendo. Seja você certo ou errado, ele vai estar ali, o teu irmão está sempre te defendendo. E tem entre os irmãos uma amizade que é ímpar, que ninguém consegue explicar. É acima de qualquer coisa. Então é essa amizade dos irmãos que assim que eu vejo ele mostrando para a gente, né? Para a gente entender que é muito mais do que você saber quem uma pessoa é, o que ela gosta, o que ela faz, de curtir fazer coisas junto. É de estar realmente integrado um com o outro num propósito muito maior, em que se um não pode fazer, o outro faz. Que caminha, é muito mais do que caminhar juntos, é construir juntos. Diga, Djair. O que eu gostaria só de acrescentar, a amizade dos nossos amigos espirituais. No meu caso, eles foram muito tolerantes com minhas faltas, porque, como eu falei, aquele homem, um baixo alfa, eu acho que foi o Silvio, acho que também o Rômulo ele já era mais passivo, mas eles tiveram que ser muito tolerantes com a gente, nos conduziu, cara, para chegar onde que eu cheguei. Foi tudo uma amizade espiritual que eu tenho e que eu procuro cultivar, sabia? É isso só que eu queria falar. É uma bênção, né? Eu acho esse tema bem interessante, porque, assim, às vezes me parece um pouco, assim, ideal, né? Entre a realidade e o ideal, né? Porque essa amizade, quando coloca que ele fala, né, de pai, mãe, filhos, tudo, que ele é acima dessas relações, né? A amizade está acima dessas relações de pai, mãe, filho, não sei o que, é a amizade. E às vezes me parece, quando vem escrito, meio ideal, porque eu falo assim, a diva, né? Eu conheci muita gente, né? A gente, né, já viveu tanto, né? E conhece muita gente. E tem amigos de épocas, né, que são muito queridos, que são aqueles companheiros. Depois eles passam e a gente fica um tempão sem ver, né? E não que a gente não os ame ainda, né? Mas é aquela que fica guardado. E então, assim, é uma coisa muito, quando fala desse tipo de amizade, eu acho ainda muito, 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 muito grande, sabe, assim, ideal. Ainda está longe da minha percepção total, porque às vezes passa, né, e não é assim, sei lá, às vezes me parece mais um campo do ideal. Tiva, sem dúvida, isso acho que eu também já falei aqui, todos esses livros, esses escritos, eles nos mostram um ideal, que geralmente a gente está um pouco longe de atingir, né? Essa amizade toda. Não precisa chamar atenção para isso. E tu falou uma coisa interessante. Ao longo das nossas vidas, nós temos muitos amigos de ocasião, digamos assim, né? São aquelas pessoas que são super amigas em determinado momento. E depois você segue seu rumo, ele segue o dele, e talvez você nunca mais reencontre essa pessoa na sua vida. Mas é exatamente o que você falou, não que você deixou de gostar dele, não. Só que a vida seguiu seu rumo. E assim, falando na utopia, né, de tudo isso, né, se a gente pode falar assim, né, sem querer desrespeitar, né, a espiritualidade, aquela coisa da família universal é mais ou menos isso. As relações estão acima das relações como a gente entende aqui na Terra, né? Pai, mãe, irmão, filho. É uma coisa que, do nosso ponto de vista aqui, fica até meio insosso, né? Porque é uma relação tão íntima,
mas que às vezes você acha que eles não estão demonstrando esse carinho, esse amor todo, que as coisas ficam meio indiferentes, parece para a gente diferentes, né? Porque eles amam acima de tudo, mas isso para eles é tão normal que não precisa ser exaltado, não precisa ser mostrado. É aquela coisa, se ele tá com, se eu tô com você aqui, poxa, é a oitava maravilha do mundo. Mas se a gente está longe, continua sendo a oitava maravilha do mundo, eles não fazem essa distinção. É exatamente aquele momento que você descreveu aí, da pessoa que você teve um relacionamento de amizade fortíssimo, depois nunca mais viu, mas segue sua vida, mas você continua tendo os mesmos sentimentos por ele. Só que para eles isso tudo é tão normal que a vida segue. Eles amam todo mundo igualzinho, mas não ficam demonstrando isso, não ficam, como é que a gente pode dizer, como a gente fica babando nossos filhos. Eles não demonstram, porque eles sentem. Então eles já sabem que sentem. E eu concordo, pô, em milhões de % contigo. Tudo que a gente lê aqui, não adianta a gente dizer, aqui está dizendo que nós precisamos fazer um exemplo bem idiota, né? Comer mamão para ser feliz. Vamos todo mundo comer mamão até ficar com indigestão. Não é isso. Eles falam do ideal, que é a meta. Eles constroem a meta. A meta é essa. Vocês que se virem para chegar lá. Mas é lógico que vocês agora não conseguem fazer isso. Vocês até tentam, vão melhorando, mas esse ideal, essa visão, do nosso ponto de vista quase utópico, né? É para ser construído. E sei lá, daqui a quantos milhões de anos a gente vai chegar nesse patamar de conscientização. Diga aí. Eu acho, assim, eu entendo isso da colocação do ideal e tudo, mas eu me lembro muito, assim, dos dias de hoje, que a gente está falando tanto de saúde mental, né? Está se falando tanto de saúde mental. E, claro, nós aqui estamos trabalhando, fazendo nosso grupo, a gente está lutando, mas quantas pessoas eu ouço falando da solidão, dessa solidão sem amigos, sabe? Assim, por isso que eu falei do ideal, às vezes, porque às vezes eu vejo muita gente falando disso. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que, nossa, faz trabalho assistencial, faz uma opção de coisa, e de repente ela virou e falou assim, nossa, eu acho que eu não tenho amigos, uma pessoa muito atuante até, não tenho amigos, eu não tenho amigos que me chamam para tomar um café. Aquilo, assim, eu conheço ela há um tempão, eu nunca chamei ela para tomar um café, mas assim, me chamou a atenção disso, de como que, às vezes, esse ideal também pode atrapalhar, sabe? A gente começa a querer uma coisa tão, que, às vezes, o pouquinho que a gente tem, a gente não deixa de dar, não vê que é a amizade também, né? Que também é bom, que também é caloroso, e que a gente também tem essa coisa que ele fala de trabalhar a amizade, né? Você tem que se esforçar, mas que quando fica nesse campo do ideal muito alto, eu acho que a gente também tem a frustração muito alta, às vezes, porque não alcança ele, é isso, talvez. Entendo perfeitamente, mas acho que isso é um defeito nosso, né? Que a gente quer sempre ser o perfeitão. Né? A gente não quer ser o mais ou menos, a gente quer ser o perfeitão. Então fica correndo atrás dessa perfeição e esquece a base para construir isso. Isso aí entendo e concordo tranquilamente. E isso acontece mesmo, né? A gente está tão preocupado em ser o bonzão que esquece que para ser o bonzão a gente precisa construir um monte de coisa e precisa valorizar tudo isso. Diga, Sânia. Eu acho que as amizades, como qualquer relação, é uma construção. E você encontra as pessoas que você mais ou menos se identifica no início, vai com alguns pensamentos, com as pessoas que gostam de coisas comuns a você, e às vezes nem gostam de coisas comuns. Às vezes são pessoas que você se afiniza. Mas tudo é construção. Qualquer relação é uma construção. É você semear e você regar, para que aquilo ali frutifique. É a coisa do você... tem aquele amigo que você
chama para isso, liga para aquilo, e a pessoa não responde da mesma forma. Assim, às vezes nem responde a um telefonema, nem responde a uma mensagem. Mas se você entende aquele processo daquela pessoa, porque ela é uma pessoa diferente do que você é, digamos assim. Talvez esse exemplo que a Diva falou, a fulana lá diz, ninguém me chama para um café. Mas quanto que ela deixou que alguém chamasse para um café? Porque tem amigos que você termina tentando construir mais a coisa, esticar mais a coisa, mas aquela pessoa, naquele momento, não se permite, e você termina deixando um pouco de lado, né? E às vezes eu fico pensando, eu mesma, né, fico pensando assim, vou ver se fulano ou cicrano, vou tentar, sei lá, fazer de uma forma diferente, para estar mais junto, que a gente sabe das dificuldades que aquela pessoa tem, talvez, de se relacionar externamente, né? Porque quando você fala, porque os amigos são irmãos, eu tenho amigos, e não sei se está aqui agora, a Elisa, é como se fosse uma irmã para mim. Ai, tá aqui, é recíproco. E a gente se conheceu meio que assim, através de outra pessoa, através de outro grupo de relacionamento que estava comum. E assim, e você tem as afinidades, e você constrói aquela relação, você procura mutuamente aquela pessoa, você tem vontade de estar junto, e você se esforça para estar junto, né? E tem pessoas que não tem nenhum esforço de estar junto de ninguém, mas mesmo assim é amigo, né? Também a gente entender o processo de cada um. Nem sempre é simples, porque o julgamento da gente ainda é muito grande, em cima de muitas coisas, a gente julga muito. Porque eu fiz isso, porque fulano fez aquilo. Não importa. É toda uma construção, né, a amizade. É como a gente está aqui todo dia, e a gente se considera amigos, apesar de muitos a gente nem ter visto nunca, né? Mas tem uma relação, tem uma afinidade, tem um querer estar ali naquele mesmo circuito, né? Deixa eu parar, que senão só eu vou falar. Tem o bem querer, né? Bem querer. Mas o que você falou, Sandra, é muito importante, na da construção, né? E na hora da pessoa que fala assim, ninguém me chama para tomar um café. Ela chama, então, as pessoas, né? Ao invés de reclamar que o outro não está me chamando, né? Eu chamo a pessoa. Eu fui num encontro ontem, aí um amigo virou para mim e falou assim, um amigo que tinha anos que não via, ligou para ele simplesmente pedindo um favor, e nem perguntou se estava bem, como é que ele estava, nem nada, ele só pediu o favor, né? Eu falei assim, eu chamo André, e como é que a gente faz quando encontra as pessoas? Isso é ego, né? Porque você quer atenção, saber como é que você está, né? Mas você, quando conversa com Jesus, você pergunta como Jesus está, todo mundo, a gente é maior pidão, né? Mas a gente pergunta como é que o outro está, como é que Jesus, como é que você está? Está tudo bem? Porque a Sandy falou da oração hoje, né? Caminhar com a luz crística, caminhar com Jesus, que é uma referência, né, que a gente tem. E quando essa amiga fala pra gente, assim, um amigo, ninguém me chama para tomar um café. Vamos estar atentos a isso, né? Porque eu acho que o amor tem que ser expressado, né? Às vezes um telefonema, a Sandy falou, uma mensagem, e se não responder, não tem importância também, não. Num outro momento, às vezes a pessoa não pode, ou nem viu a mensagem, né? E a gente fica cheio de críticas, né? Fazer tudo com muito amor. Agora, da amizade dos amigos que a gente fica tempo sem ver, né? É tão bom quando encontra, né, gente? Nossa, aquele amigão assim, gente, e a gente encontra e dá aquele abraço, aquele sorriso. Você, cara, como é que você tá? Meu menino, você sumiu? Por onde você anda? O que aconteceu? Não sei o que e tal. Então, esses são os reencontros, né, que a vida vai nos dando a oportunidade. E a amizade é assim, são encontros e desencontros,
e essa caminhada na luz crística. Eu agradeço muito essa amizade que nós temos aqui, a Sani falou, e a cada um de vocês aqui, muito especial. Eu vou dar uma dica, a Sani falou que muita gente nem conhece pessoalmente, né? Um encontro na casa da Solange, aquele final de semana. A desculpa foi levar 2 grandes amigos do Ismael, 2 cachorrinhos, né? Que diz que o cachorro é o maior amigo do homem, né? A gente está falando de amizade. Que encontro, que final de semana. Né? A Flora foi, eu acho que a Flora não está aí mais, né? Mas a Flora foi encontrar com a gente. Nossa, aquela pizza, aquele karaokê, aquele encontro, que bênção, que amizade. Gratidão, gente. 8h30.